Olá, hoje a gente vai desvendar uma ideia que é de verdade muito poderosa. Uma ideia que pode mudar o jeito como a gente vive. A pesquisa da Brené Brown mostra que abraçar nossa imperfeição, nossa vulnerabilidade, isso não é fraqueza. Na verdade, é o único caminho para uma vida mais corajosa e mais autêntica. Bom, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos nos situar com essa citação do Theodore Roosevelt, que é a grande inspiração para todo o trabalho da Brené Brown. Sabe, essa imagem do homem na arena, todo sujo de poeira, suor, é a mais pura essência do que significa ousar grandemente. O foco aqui não é ganhar ou perder, é estar lá participando, se arriscando. E essa é a grande pergunta, não é? Se a coragem está em entrar na arena, por que tantos de nós ficamos com o pé atrás? Por que a gente prefere ficar ali, na arquibancada, às vezes criticando ou simplesmente se escondendo? A pesquisa dá uma resposta bem clara para isso. A raiz desse medo todo está no que a Brown chama de cultura da escassez. É um sentimento que está no ar, em todo lugar na nossa sociedade, que fica sussurrando no nosso ouvido que a gente não é, não tem e nunca vai ser o bastante. É uma pressão constante, sabe, e muito exaustiva. Vale a pena parar para pensar um pouquinho com que frequência esse pensamento aparece. Aquela ideia de que sempre existe um buraco entre onde a gente está e onde a gente deveria estar. Essa sensação de falta, ela é o motor da escassez. E aqui estão alguns exemplos bem concretos. Nunca ser bom o bastante, perfeito o bastante, bem-sucedido bastante. A lista é infinita e, na verdade, muito pessoal para cada um. Essa cultura faz a gente comparar a nossa vida com ideais de perfeição que, vamos ser sinceros, simplesmente não existem na vida real. Então, como é que essa cultura se sustenta? A Brené Brown identifica 3 pilares. Primeiro, a vergonha, que usa o medo de sermos diminuídos para manter todo mundo na linha. Segundo, a comparação, que acaba matando a criatividade porque todo mundo tem que se encaixar num padrão só. E por último, a desmotivação, que é quando o medo de errar é tão grande que a gente simplesmente para de tentar. É um ciclo vicioso. Certo, a gente já entendeu o problema, mas e aí? Como é que a gente sai dessa? A resposta está em dar um significado completamente novo para nossa maior fonte de medo: a vulnerabilidade. E para fazer isso, a gente precisa primeiro derrubar o maior mito que existe sobre ela. Olha, a simplicidade disso aqui é o mais genial. A maioria de nós cresceu aprendendo que vulnerabilidade é fraqueza, mas a pesquisa mostra exatamente o contrário. É o lugar de onde nascem a coragem, a criatividade, a conexão. Ser vulnerável não é ser fraco, na verdade é ser incrivelmente corajoso. E só para garantir que estamos todos na mesma página, essa é a definição. Vulnerabilidade é simplesmente a sensação de incerteza, de se arriscar e de se expor emocionalmente. Não é algo bom nem ruim, é só o centro da experiência de ser humano. E essa frase resume tudo de forma brilhante. A gente não pode escolher não sentir. E se sentir é ser vulnerável, então a vulnerabilidade não é uma opção. A nossa única escolha é como a gente lida com ela. Tentar fugir dela e se afastar de tudo que dá sentido à vida. Agora que a gente já quebrou esse mito, vamos ver o que a gente ganha quando ousa ser vulnerável. Esse é o caminho para o que a Brown chama de uma vida plena. Uma vida com mais autenticidade e propósito. Dá uma olhada nessa lista. Amor, pertencimento, alegria, coragem, empatia. Todas as experiências que a gente mais valoriza na vida exigem que a gente esteja disposto a se expor. Não tem como sentir uma alegria genuína sem arriscar sentir dor. Não tem como amar de verdade sem arriscar a perda. A vulnerabilidade é o caminho. Mas, para conseguir praticar a vulnerabilidade, a gente precisa entender o maior inimigo dela, a vergonha. E a ferramenta mais poderosa para lutar contra a vergonha é aprender a diferenciar ela de um sentimento parecido, mas muito diferente: a culpa. Essa aqui é, talvez, uma das ideias mais práticas e úteis de toda a pesquisa. A culpa foca no comportamento: eu fiz algo ruim. Já a vergonha foca na identidade: eu sou ruim. A culpa pode nos motivar a mudar. A vergonha nos faz acreditar que a gente tem um defeito de fábrica e não pode mudar. E é por isso que a vergonha é tão destrutiva. Ela paralisa. Ela nos diz que não somos dignos de conexão e que o melhor a fazer é se esconder. A culpa, por outro lado, pode ser construtiva. Ela aponta que nossas ações não estão de acordo com nossos valores, e isso nos impulsiona a consertar as coisas e fazer melhor da próxima vez. Então, armados com esse novo jeito de entender a vulnerabilidade e a vergonha, a gente pode finalmente voltar para a arena.
Podemos escolher entrar no jogo sabendo que sim, o fracasso é uma possibilidade, mas que a verdadeira falha é nunca sequer ter tentado. E essa pergunta muda tudo. Em vez de se perguntar o que eu faria se eu tivesse certeza que não ia falhar, a pergunta vira: o que é tão importante para mim que vale a pena fazer mesmo com o risco do fracasso? Isso tira o foco do medo do resultado e coloca no compromisso com o que realmente importa. E a gente termina com essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, o que mudaria se as pessoas parassem de ter tanto medo do que os outros vão pensar? O que fariam, o que criariam, o que diriam se tivessem a coragem de simplesmente aparecer e serem vistas como realmente são, com todas as imperfeições? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma vida muito mais corajosa.